E diz assim: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Levante suas mãos aos céus em gratidão a Deus por este ato maravilhoso que recebemos através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Toda honra e toda glória nós rendemos a Ti, Pai. Através do Teu Filho amado Jesus, a Tua palavra está nos dizendo, Senhor, que fomos perdoados, que fomos sarados, Senhor. Através de um único ato, Senhor meu Deus, Tu nos reconduziste, Pai amado, a Ti, meu Deus, por este ato, Senhor bendito, a Tua igreja crê, a Tua igreja vive, a Tua igreja prega, a Tua igreja menciona, a Tua igreja, Senhor meu Deus, declara, Pai amado, que somos e continuaremos sendo até o fim da nossa jornada, Senhor meu Deus e meu Pai, fiel a esta palavra, Senhor bendito. Portanto, Senhor meu Deus, esteja conosco no decorrer desta segunda parte, Senhor. Assim como, Senhor meu Deus, nós temos sentido a Tua presença, Senhor bendito, desde o início que ainda entramos neste lugar, Pai amado. Que seja notório a Tua presença aqui, Jesus amado. Que a Tua presença no meio da igreja, Senhor meu Deus, seja, Senhor, unicamente, Senhor, e exclusivamente a única necessidade dela, Pai amado. Glória seja dada a Ti, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo complete a obra nos nossos corações, dia após dia, Pai amado. Fica conosco, Senhor. É o que nós Te pedimos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Poder assentar, amados irmãos. Aqui nós estamos mais uma vez, a Igreja do Senhor, para um momento que não sei quantas vezes participamos, mas é um momento importante na vida da igreja, graças a Deus. Amados, quero rapidamente pensar com vocês sobre a cruz e a coroa de vida, né? É interessante nós pensarmos que, geralmente, pensamos mais no futuro sobre a coroa de vida eterna, sobre o galardão, sobre a recompensa que o Mestre Jesus dará a cada um que permanecer fiel até a morte. Como é gostoso pensarmos na coroa, né? No galardão, na vida eterna. Como é bom, né? Quando nós pensamos sobre a coroa, nós, assim, sentimos impulsionado a chegar nesse dia. Passa na minha e na sua mente aquele momento de ouvir do Senhor: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É interessante você se colocar nesse cenário, vendo a pessoa de Jesus, ouvindo essas palavras, mas talvez você ainda não pensou na intensidade do seu sentimento, da sua realização em relação a este momento. Geralmente, quando nós pensamos na coroa de vida eterna, a nossa mente vai para longe. Mas não tem como pensar na coroa de vida eterna e esquecer a cruz. Porque a cruz e a coroa de vida eterna têm uma relação muito próxima. É como se eu pudesse fazer aqui uma comparação, é como se
eu pegasse 2 folhas de papéis e grudasse com super bond ou com uma cola, e depois tentasse separá-las. Impossível. Elas estão juntas. Porque ainda que a coroa de vida eterna fale com todo o desejo, com o desejo de todo cristão, não tem como separá-la, porque só alcançará a coroa de vida eterna aquele que for fiel diante das lutas e das perseguições. Daquele que for achado perseverante. Daquele que foi achado imitador de Cristo. Só alcançará a coroa de vida eterna aquele que lutou para chegar à estatura do varão perfeito, como nos diz Efésios capítulo 4, verso 11. Só alcançará a vida eterna aquele que coloca na sua vida e não desgruda da sua vida a palavra de Deus, que diz que a vida do crente é como luz da aurora que vai raiando, raiando até se tornar dia perfeito. E para alcançar essa coroa de vida eterna, nós não podemos tirar a cruz, porque para ser fiel até a morte, para ser perseverante, para chegar à estatura de um varão perfeito, tem que passar pelo momento de angústia, tem que passar pelo lugar da tortura. E a cruz, ela representa lugar de tortura. A cruz, ela representa lugar de aflição. E quando nós estamos diante da mesa do Senhor, que nos relembra a morte de Cristo, até que Ele venha, Ele me lembra da vida eterna e me lembra da cruz. Faz nos lembrar disso. E então, irmãos, é importante pensarmos que alguns aspectos nós precisamos relembrar rapidamente. Vou fazer igual o apóstolo Paulo. Vocês já sabem, nós só estamos relembrando. Então vamos pensar. 1 Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, o apóstolo Pedro está falando de galardão e está falando de cruz. Preste bem atenção nisso, irmãos. Ele pega o exemplo de Cristo no verso 22 e começa a mostrar-nos algumas ações diante da cruz, diante do lugar de tortura, diante do lugar de angústia. A palavra diz aqui que ele não abriu a sua boca, não se achou engano. Para alcançar a vida eterna, precisa se falar a verdade. Quando ele foi ultrajado, não revidava. É lugar de cruz. Vida cristã é lugar de cruz. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava aquele que julga retamente. Para alcançar o galardão da vida eterna, quando ameaçados, temos que entregar na mão do Senhor, porque a palavra de Deus diz que Ele é a nossa justiça, Ele é a justiça da igreja. Glória a Deus. Quando ele estava pendurado lá no madeiro, ele disse que foi por causa dos nossos pecados. Então não dá para alcançar a vida eterna sem cruz. Não dá para pensar só na coisa boa que vamos ouvir do Senhor, nas promessas. Temos que lembrar do momento agora. Por quê? Porque a ceia do Senhor, ela é como aquele hino que nós cantamos, né? Somos corpo, bem ajustado, ligados.
E o corpo sofre os problemas do dia a dia, as dores. O corpo sofre as aflições e a igreja sofre. Mas a ceia do Senhor, ela faz nos relembrar que mesmo no sofrimento, Jesus deu grande exemplo para nós. E a igreja passa por sofrimento. Mas Ele é o nosso exemplo que devemos seguir. Então vamos lá, irmãos. Contextualizando o texto de Pedro, 1 Pedro capítulo 2 para nós. A vida exemplar cristã. Deveres dos que prestam os serviços a outrem, a outra pessoa. Apesar de o texto estar falando de serviços que na época havia entre patrão e escravos. E agora aqueles escravos tinham recebido a palavra de Deus, recebido o evangelho. Então não havia mais lugar para os escravos, né? Vamos dizer assim, na vida dos escravos não havia mais lugar para a rebeldia, não havia mais lugar para a insubmissão, não havia mais lugar para o quê? Para quando o patrão reclamasse do empregado, ele revidava. Não havia mais. Então, Pedro está dizendo aqui para aqueles que eram escravos e tinham seu patrão. Agora vocês, diz aqui, né, vocês precisam suportar. Vamos transferir para os nossos dias? Agora, eu não tenho aqui, não sou empresário, né, também não tenho nenhum empregado. Mas nós prestamos serviço uns aos outros. Nós prestamos, em todas as esferas da nossa vida cristã, serviços uns aos outros. E o apóstolo Pedro está dizendo assim para aqueles discípulos, olha só, que havia uma ideia, que ele diz assim, olha, se eu sou da igreja, de Cristo, e não sou de Cristo, né, qual a diferença? Ele diz aqui no verso 19, porque é grato que alguém suporte tristeza, sofrimentos injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Se você recebeu o Evangelho, se você pensa na vida eterna e você aguenta as injúrias, calados, pela consciência que você tem com Deus, isso é justo. Aí ele diz assim, mas também nós temos exemplo de pessoas, tá, que suporta com paciência também essas injúrias e não falam nada, mas elas não são de Deus. Elas não têm o Evangelho. Qual a diferença de suportar as injúrias com Deus e aquele que não tem Deus? Qual a diferença disso? A diferença é que quando você faz e suporta com Deus, isto é grato a Deus. Deus, Ele gosta, Ele se admira, Ele sente prazer quando um filho seu, como nós, suportamos as injúrias e nos mantemos no exemplo de Cristo que não abriu a sua boca para nada. Deus gosta disso porque Ele está dizendo assim, ó, ali está um discípulo do meu filho Jesus. A ceia, para nós, ela faz relembrar justamente isso. A ceia, ao falarmos da morte de Cristo, ele diz assim justamente que ela mostra-nos que por Jesus nós somos capacitados a imitar esse Mestre e Senhor. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Quando nós carregamos e seguimos esse exemplo de Cristo, ele diz que nós estamos vivendo para a justiça. Ou seja, nós estamos vivendo para entrar na
coroa de vida eterna. Nós estamos vivendo para retornar ao plano original. Mas para isso é necessário seguir os passos de Jesus. Quando nós convocamos a igreja para participar da ceia do Senhor, não é simplesmente mais uma ceia. Não é simplesmente o mesmo texto. Não é simplesmente as mesmas atitudes. É muito mais do que isso. É relembrar a igreja que há uma proposta de vida eterna, do qual você e eu queremos. Só que para alcançá-la é necessário imitar o Mestre, é imitar o Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. E como nós fazemos isso? Ao prestarmos serviços uns aos outros. Estamos servindo aqui, prestando serviço uns aos outros. Tudo está acontecendo porque tinha alguém prestando serviço. As coisas estavam numa simetria. Ela precisa ser melhorada. Podemos buscar o melhoramento cada vez mais. E aí, se alguma coisa no culto, na ceia, no desempenho do nosso ministério que o Senhor entregou, não está saindo dentro dos conforme, qual é o exemplo a ser seguido? Qual é o exemplo a ser seguido, igreja? Jesus. Por quê? Porque nós precisamos alcançar a vida eterna. É? Aquele que é fiel a Cristo é fiel ao próximo. Aquele que é fiel ao próximo, ele é fiel a Cristo. Não dá para ser fiel a Cristo sem ser fiel ao próximo. Por isso que o pastor relembrou o perdão. É? E aí vem duas palavras agora na minha mente. Eu fui perdoado pelo Senhor. Você se sente um perdoado pelo Senhor? Amém. A segunda pergunta, e agora, eu sou um perdoador? Para alcançar a vida eterna, eu não preciso só ser perdoado, eu preciso também ser um perdoador. É? Por quê? Porque prestamos serviços a alguém. Glória a Deus. Quero finalizar esta pequena reflexão pedindo a você que abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Como que se faz isso, irmãos? Cada momento que formos chamados para relembrar a morte do Senhor até que Ele venha, que Ele morreu no nosso lugar, que pela morte dEle nós fomos sarados, relembrar que, para isso, é necessário realizarmos o que está acontecendo no verso 53 do Evangelho de João. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmo. A palavra aqui chama-se se alimentar. Se alimentar do ensino, se alimentar do exemplo, incorporar isso na nossa vida através das práticas diárias. Se não se alimentar do exemplo de Jesus, a igreja pode apenas almejar a vida eterna, mas jamais alcançará. Agora, se alimentar, se pensar nas coisas do alto, pensar no modelo de igreja como nós estudamos a carta de Tessalonicenses, até que ele venha, e isso fazer parte do perfil da igreja de Vila Carolina. Até que ele venha, a igreja
ouvirá a promessa do qual ele prometeu e não falhará. Quero convidar a igreja a postar-se em pé. Pastor.